Região é uma palavra que a gente usa o tempo todo, né? Para falar de onde a gente mora, de onde veio, ou só para organizar o mundo na nossa cabeça. Mas olha, para quem estuda o assunto a fundo, essa palavrinha tão simples é na verdade um verdadeiro campo minado de debates e de ideias que não param de mudar. Então, vamos lá. Afinal de contas, o que é uma região? Parece fácil, né? Mas essa é a pergunta que geógrafos e outros pensadores estão tentando responder há mais de um século. E pode acreditar, a resposta mudou, e muito, com o passar do tempo. Essa citação do Aldo Paviani diz tudo. Ele fala que pensar sobre região é como caminhar num labirinto cheio de armadilhas. Basicamente, o que ele está dizendo é que o desafio está na própria forma como a gente constrói o conhecimento sobre o espaço. É um quebra-cabeça e tanto. Para a gente entender esse labirinto, vamos começar do começo. A nossa jornada inicia com a visão clássica, que foi a primeira grande tentativa da geografia de colocar no papel, de um jeito formal, o que era uma região. Lá no comecinho, a ideia era bem poética, digamos. Os geógrafos olhavam para uma região e viam quase que um ser vivo, com uma personalidade própria. O trabalho deles era parecido com o de um pintor. O objetivo era descrever, era pintar um retrato daquele lugar, capturando a paisagem e o tal gênero de vida, o jeitão único das pessoas que viviam ali. E o nome que você dava para isso era região geográfica. Agora aqui tem um ponto fundamental. Essa região era vista como algo parado no tempo, sabe, estático. Uma combinação única de natureza e gente que criava uma identidade singular, quase uma alma para o lugar. Só que aí veio a Segunda Guerra Mundial e, bom, o mundo mudou. E o jeito de pensar a geografia também. Essa tabela aqui mostra o tamanho da virada. Aquela ideia de uma unidade única, estática, estudada pela sua personalidade, foi trocada por uma visão totalmente diferente. A região agora é parte de um sistema, classificada por dados e analisada para uma coisa bem prática, o planejamento. E essa nova forma de pensar nos joga direto na era modernista, na chamada Nova Geografia, que chegou com uma abordagem que era, assim, revolucionária. Tudo baseado em dados, em números. E aqui a coisa muda de figura. A região deixa de ser aquele retrato com alma e vira, basicamente, uma ferramenta. Uma ferramenta abstrata, fria, para classificar o espaço. E para quê? Para servir ao planejamento do Estado, para tentar gerenciar as enormes desigualdades econômicas que existiam no território. E para fazer essa classificação, surgiram dois tipos principais. Primeiro, as regiões homogêneas, que são definidas por aquilo que elas têm de parecido por dentro. Pensa, sei lá, numa grande área onde todo mundo planta a mesma coisa. E segundo, as regiões funcionais, que são definidas pelo movimento, pelas conexões. O melhor exemplo é uma cidade grande e todas as cidades em volta, de onde o pessoal sai todo dia para trabalhar nela. Tá, mas e daí? Por que isso foi tão importante? Porque foi exatamente esse jeito de pensar que deu a base para a criação daquelas grandes agências de desenvolvimento do governo, sabe? E também para aquele famoso modelo de centro-periferia, que a gente estuda até hoje na escola. O território virou, de fato, um grande tabuleiro de jogo econômico. Mas é claro que essa visão super técnica, super planejada, não ia ficar sem resposta, né? A partir dos anos 70, o jogo vira de novo e a pergunta muda radicalmente. Não é mais o que é uma região, mas sim por que ela é do jeito que é e, mais importante, a quem ela serve de verdade. E aqui entra uma contribuição muito importante da geógrafa Anne Gilbert. Ela nos deu um mapa para navegar nesse novo terreno, propondo 3 jeitos diferentes de enxergar uma região, como uma resposta ao capitalismo, como um foco de identidade cultural e como um meio de interação social. Vamos olhar cada um deles. O primeiro ponto de vista, a região como resultado do sistema capitalista. A ideia aqui é que as diferenças entre os lugares não são naturais, não são um acaso. Elas são um resultado bem concreto da forma como o dinheiro se acumula, como o trabalho é dividido e, claro, de quem manda em quem, ou seja, da dominação política. Depois vem um resgate total do lado humano da coisa. Aqui, a região é um espaço vivido. O que define um lugar não são só os números da economia, mas as histórias, os símbolos, as memórias que as pessoas compartilham. É aquele sentimento de eu pertenço a este lugar. É a cultura que dá vida e forma a região. E por último, a gente tem a região como uma arena, um verdadeiro campo de batalha político. É o território onde o poder é jogado, é disputado. É ali que o governo, as grandes empresas, os movimentos sociais se encontram, negociam e muitas vezes entram em conflito para decidir os rumos daquele pedaço de terra. E toda essa discussão nos traz para os dias de hoje, num mundo globalizado, onde tudo parece conectado o tempo todo pela internet, pelas viagens. O que acontece com a região?
Será que ela perde o sentido? Será que ela simplesmente desaparece? Então, a resposta pode ser surpreendente. Como disse o grande geógrafo brasileiro Roberto Lobato Correia, a globalização não elimina a região. Muito pelo contrário, ela a torna mais rica, mais complexa e, por isso mesmo, mais fundamental do que nunca. Em vez de apagar, a globalização parece que acende ainda mais as identidades regionais. E para entender essa dinâmica, ninguém melhor que outro gênio, Milton Santos. Ele nos deu duas ferramentas: horizontalidades e verticalidades. Pensa assim, as horizontalidades são as coisas do dia a dia, da vizinhança, a feira, a praça, a vida que acontece ali, no lugar. Já as verticalidades são as conexões que pulam fronteiras. É a filial daquela empresa multinacional no bairro, o sistema financeiro, a internet. O grande lance, então, é entender que a região hoje é exatamente isso. O ponto de encontro, o choque, a mistura constante entre essas forças locais do dia a dia, as horizontalidades, e essas forças globais, que vêm de longe, as verticalidades. Uma não existe mais sem a outra. Então, recapitulando essa viagem, a gente começou com a região sendo um retrato, uma pintura estática. Depois, ela virou uma ferramenta de planejamento, um sistema abstrato. Daí mergulhamos na visão da região como produto de poder, de cultura e de conflito. E, finalmente, chegamos hoje entendendo a região como esse nó complexo que amarra o mundo local e o mundo global. E tudo isso nos leva a uma última provocação para pensar. Depois de toda essa jornada, como é que se define a região em que se vive? Será que ela é só um retrato de um jeito de ser? Uma peça no quebra-cabeça da economia? Um palco de disputas sociais? Ou essa mistura do local com o global? A resposta, talvez, é que seja um pouco de tudo isso ao mesmo tempo.